Para calcular integral, com integral você ia até o final do mundo. Hoje não. Hoje o Maple faz tudo que eu levava anos para fazer e fazia errado. O Maple de repente faz em alguns segundos. Às vezes você levava 6 meses calculando um conjunto de diagramas de Feynman, que hoje o Maple, o CompRep, um desses softwares que calcula em gráfico de Feynman, calcula para você numa tarde, cara. E você comeu 4 anos de bolsa do CNPq para fazer o que o Maple às vezes faz para você em uma semana. E você levou fazendo aquele... Errava, tá? Voltava, refazia. Tinha pouco tempo para discutir a física, porque você tinha que calcular muitas integrais. Eu acho que hoje, justamente, o aspecto não perturbativo e quanto mais rebuscada é a matemática, menos cálculos você faz. Raciocina mais. Só deixa eu acabar de falar, só para pontualizar, depois eu vou te dar o espaço. Eu acho, então, que é um pouco isso. Eu acho que é um sinal dos tempos. A geração de vocês é uma geração já com uma outra visão. Vocês, por exemplo, não vão levar o mesmo tempo que nós levamos para estudar os aspectos perturbativos, porque já estão bem conhecidos. Vocês vão agora investir mais tempo no aspecto não perturbativo. Eu vejo dessa maneira. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que o que é importante é ressaltar a diferença entre física morta e não linearidade. Não linearidade é uma coisa que as gerações estão querendo implantar há muitos anos. Todas as gerações desde o dia achavam sempre o máximo não linearidade. Então, não linearidade, como tratar não linearidade, etc. Enfim, agora, não linearidade é uma física vivíssima. Vivíssima. Não é? Agora, essas outras coisas aí são física morta. Agora, elas podem entrar na vida, claro. Vamos fazer isso. Eu vou me empenhar para fazer isso, trazer aqui no curso, como a aula de 4 horas, né? Eu tento trazer o primeiro tema do seminário, e depois a gente vai para a nossa aula. Bom, Samuel, semana que vem vocês já vão ter algumas coisas não perturbativas com o Peter Pan e o Fazendo a mesma no seminário do vivo e do bom. Claro, não. O debate é isso. Claro, não estou dando espaço só para o revólver, né? Um revólver na minha. É isso aí, mas é importante vocês irem vendo que a física é verdade. Bom, então, a gente está tendo uma aulinha, coisa simplíssima, né? Isso aí puxa tantas questões que vocês podem olhar, procurar na rede essa discussão, entrar mais em papers na rede para ver o que é realmente o problema que está se falando. Bom, então, nós estamos invertendo esse objeto, como o Dória falou, esse pode propagar, esse pode propagar, isso aqui tem inverso, mas pode ser que só esse propaga e a gente precisa inverter. Que é o que acontece quando a gente coloca ele. Então, pessoal, hoje eu vou ter que acabar um pouquinho mais cedo, então eu vou fazer eu sei que vocês estão cansadíssimos também, nem vou até às 8, porque eu sei que vocês viajaram 4 horas e meia, 5 horas aí. Eu vou acabar a aula no máximo 7 minutos, tá? E faço uma aula só. Bom, então a gente conseguiu achar X sabendo das ressalvas que a gente tem. Então vamos começar a fazer a primeira discussão. Vou apagar isso aqui. Quando nós tínhamos vou colocar aqui a estrutura, o nosso operador, ó, ele tinha esse setor aqui, vamos chamar, a gente tinha chamado A, B, C, D. A gente tinha aqui o AMI, e tinha aqui um BNI. Aí aqui nós tínhamos o CNI, e aqui nós tínhamos o... Era aquele nosso objeto, o nosso O. Quando eu inverto, está aqui, O a menos 1, está tendo essa estrutura aqui. X mini, Y mini, ali, vou colocar ali. Nossa, desculpa, aqui eu coloquei ali. Assim. O mini, O menos 1. Y, X, Z. E o W, tá? Então, esse inverso aqui. Então, esse pedaço aqui é o inverso no setor de amigo ali. A gente tinha feito assim, como é que era a nossa organização da nossa matriz? Aqui ficava o setor A e aqui ficava o setor φ.
Então, esse pedaço aqui acopla ami com ani. Esse pedaço aqui acopla ami com fi. Esse pedaço aqui acopla fi com ani. E esse pedaço aqui acopla fi com fi. Então, quando a gente fez isso aqui, na verdade, essa função de Green aqui é a função de Green restrita ao setor vetorial. Então, esse x no mi aqui, vamos colocar assim, que eu acabei de calcular aqui. Esse x no mi aqui, ele é, vamos colocar assim, a função de Green que mistura, vamos dizer assim, que relaciona a mi com a mi. É a própria estrutura da matriz que a gente organizou assim. Esse objeto aqui vai estar misturando o ami com o φ. Então, esse y' é a função de Green desse ami com φ. O zmi é a função de Green de φ com ami. E o w é a função de Green que mistura φ com φ. Isso significa o quê? Significa que se eu quiser, eu tenho isso aqui, na verdade, isso aqui que eu tenho. O mini, vou botar assim, O φ igual a J. Ou seja, o problema é esse. Eu tenho essa matriz O, vou repetir ela toda aqui. O cara não te dei a palavra, desculpa, eu vou te dar. Ami, φ, isso aqui igual a uma corrente, J', e aqui uma corrente que eu posso chamar, sei lá, de J. Vamos fazer isso. Então, esse meu problema está me dizendo isso, né? Que eu tinha aqui a mini atuando em ani, mais b mi atuando em φ, me dá J'. E aí aqui nós tínhamos c ni atuando em ani, mais d atuando em φ igual a J. Isso aqui eram as minhas equações de campo. No fundo é isso que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho ani mais b mi φ igual a J'. Depois aqui eu tenho c mi J, c mi ani mais d φ igual a J. Esse é o meu problema, né? Classicamente, eu estou falando da função de Green clássica, da função de Green da teoria clássica, eu estou pegando o operador de campo, atuando nos campos das correntes. Então, quando eu estou invertendo ali, quando eu estiver escrevendo isso aqui, esse x mi, então, quando eu atuar com isso, quando eu inverter esse operador aqui, basicamente, qual é o significado desses objetos aqui? Por isso que eu coloquei aqui a função de Green de ami com ani, de ami com φ, porque eu estou dizendo, na verdade, quando eu inverter isso aqui, quer dizer, quando eu tinha O φ igual a J, eu tenho φ igual a O menos 1J. Então eu estou dizendo que ami é x mini J' mais y J. E estou dizendo que φ é zmi atuando em J' mais W atuando em J. Então, dessas funções de Green, essa aqui está me dando o campo vetorial em função da corrente vetorial. Então, é a função de Green mini. Essa aqui está me reconstituindo o campo vetorial a partir da corrente escalar. E assim vai. Então, esse é o significado daqueles objetos. Então, por isso que eu estava dizendo que x mini é a função de Green de ami com ani. Quer dizer, ela está gerando o campo ami a partir da corrente J'. Então, a corrente vetorial, a contribuição da corrente vetorial, porque no Lagrangiano está acontecendo isso. É isso aqui. Então, essa corrente é a fonte direta do ami. E essa corrente é a fonte do φ. Então, eu estou expressando. Oi? Coisas de correntes vivas, isso. Então eu estou tirando aqui, por enquanto. Eu não falei de gente física, depois eu vou morrer também. Então, eu vou virar a boca. Tudo é vivo, tem vivo. Por enquanto. Não, o outro Eu estou morto, tá falando fantasma, tanto fantasma, isso aqui. Só falta bora de casal, né? Então,
eu contei que x mi atuando nessa... Então, a corrente vetorial gerando campo vetorial, isso aqui é a corrente escalar gerando campo vetorial também. Então, essa função de Green, ela acopla o campo a mi com o campo φ. Essa corrente vetorial acopla o campo φ com o campo a mi, e essa corrente aqui acopla, essa função de Green acopla φ com φ. Foi por isso que eu coloquei isso aqui, ó. G a mi é mi, G a mi φ, G φ a mi, G φ. Esse é o significado. Então, isso nós estamos ferrando. Então, vamos olhar para a corrente X. Olhar primeiro para esse cara aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Nesse caso, podemos dizer que está ocorrendo uma oscilação entre o AMI e o FI que nem ocorre com o neutrino. No fundo, você está querendo dizer isso aí. Dessa forma que está assim. Você tem, esses dois campos estão mixados, né? Quando você tem, no fundo, quando você tem uma função de Green mista, de amigo e φ, no fundo, vamos ver depois na próxima aula, daqui a 2 aulas, nós vamos ver que, no fundo, você pode estar tendo uma causalidade entre você cria um quantum desse campo e destrói um campo desse campo. Um quantum desse campo. Então, é um propagador misto. Então, você tem uma coisa agora, uma partícula que ela se propaga e ela se transforma em uma outra partícula e isso dela se propaga. Tem uma oscilação. É isso que está dizendo. Não poderia decair no outro. São processos virtuais. Essas funções de Green estão levando para processos virtuais. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir, vamos pensar o seguinte, ó, claramente. O que isso aqui está me dizendo? Isso aqui, esse x, é a função de Green do setor vetorial. Isso aqui é a contribuição da corrente vetorial ao campo vetorial. Então, a gente observa que aqui, bom, se a gente passar isso aqui para o espaço dos momentos, vamos escrever essa expressão. Essa expressão é para ser entendida, né? Não estou colocando muito isso que a gente já colocou no curso de eletromagnetismo, mas essa expressão, vamos dizer assim, é para ser entendida nesse sentido. A mi de x, só vou colocar aqui uma mãozinha só, é integral em E4, vamos dizer, y, uma variável y, quadro variável y, essa função de Green, x mi, x menos y, j mi de y, colocar assim. Esse é o sentido da função de Green, mas essa função de Green y também depende de x menos y, atuando em j de y. Olha isso aqui. Tem esse campo aqui. Claro, então, quando a gente observa, quando a gente sabe que esses objetos aqui estão atuando, essa função de Green aqui, na verdade, eu tenho que pensar, isso tudo eu estou fazendo porque isso é uma etapa mais, vamos dizer assim, eletromagnetismo mesmo. Isso aqui, eu tenho que pensar que essa função de Green aqui, ela, quando é dada desse modo, isso aqui é uma função de x menos y. Então, isso aqui é um operador na variável x, isso aqui é um operador na variável x, e aqui dentro tem derrode mi, derrode na variável x. Isso tudo aqui está atuando na função delta x menos y. É assim que a gente entende uma função de Green. Sobre D'Alembertiano está atuando na função delta de y. Nesse sentido que nós entendemos. As funções de Green têm que ser pensadas sempre como sendo esses operadores atuando no delta de y. É isso que está aqui. E é claro, eu posso tomar a transformada de Fourier disso. Então, quando a gente pega a transformada de Fourier, que a gente fala, vamos calcular o propagador no espaço dos momentos, é isso que eu estou fazendo. Isso aqui é uma expressão x, né? X menos y. Eu vou pegar a transformada de Fourier disso. Eu estou dizendo isso aqui, ó, x menos y, como nós já tínhamos colocado a nossa convenção para integrar Fourier, V4K sobre 2π a quarta, transformada de Fourier, x tilde k, exponencial de menos k, x menos y. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, se eu colocar essa expressão aqui, e usar aqui a expressão para a função delta, a forma de Fourier da função delta, V4K sobre 2π a quarta, então, a representação de Fourier para a função delta de Dirac é isso aqui. E aí, claro, eu boto isso do lado esquerdo, boto isso do lado direito, comparo os dois lados, esses operadores aqui todos vão atuar na onda plana. Então, onde a derivada vai virar menos IK. E aí eu leio, quer dizer, comparando o lado esquerdo com o lado direito, eu vejo quem é a transformada de Fourier do meu propagador, da minha função de Green, x tilde de K. X tilde, mini de K.
Então, se eu coloco isso aqui, atuando aqui, claro, D'Alembertiano vai ficar 1 sobre menos K2. E aqui vai ficar mais M2. Vamos botar assim, 1 sobre K2 menos M2. Teta mini é o eta mini. Menos, claro, dmi sobre D'Alembertiano. Então isso aqui vai ficar menos Icani, que dá menos Cani sobre menos K2. Então isso aqui no espaço dos momentos fica Cani sobre K2. E agora esse terminho aqui. Vamos fazer uma coisa. Isso tudo aqui vai atuar nessa onda plana. Todas as derivadas vão virar menos IK. Então esse segundo termo aqui vai ficar mais. Tudo isso aqui. Tinha até, acho que colocado dessa forma melhor. Vou colocar D'Alembertiano mais M2. A gente vai colocar assim, D'Alembertiano mais mi ao quadrado. E aqui ficava M2 menos C2 D'Alembertiano. Mais M2 Mi2. Esse não está errado. E aí, dmi sobre D'Alembertiano. Isso é a expressão do espaço das configurações. Mas lembrando que tudo isso aqui está atuando na delta e que eu estou só lendo o coeficiente de Fourier. Então, isso aqui fica menos K2. Isso aqui fica menos K2. Então, vou botar assim, K2, tem um menos aqui. Vou multiplicar em cima e embaixo por menos. Então, aqui fica mais, aqui fica menos. Aqui tinha um menos, fica mais. E aqui abaixo fica menos. E aqui não muda, ganha menos em cima e menos embaixo. Então, fica Cani. Não faz o vendo lá também? Vitor, vamos ver aonde? Aqui? Isso. Aqui ficava menos, falta assim. Então ficava menos K2 sobre M2. Então fica assim. Então menos aqui, obrigado. Então fica menos 1 sobre K2 mais M2. Teta mini, ok? Então tá. Então, esse aqui, vamos dizer assim, na linguagem da teoria, né, de campos, né, é o propagador, a menos do fator I, que nós vamos acertar depois, tem um I na hora de fazer a passagem para a teoria quântica, mas por enquanto isso aqui é a função de Green, ou seja, é o propagador a menos de um fator de I. Isso aqui é o propagador do campo vetorial nesse modelo que nós estamos descrevendo com a Mi e Vi. Então, tirei o propagador só no setor vetorial. E aí, o que a gente observa é que esse setor aqui é o setor transverso, é o θ. Então, isso aqui, como o Dória falou, isso aqui é o setor onde eu estou vendo a propagação do setor de spin 1, da parte de spin 1. Agora, isso aqui é o setor longitudinal. Isso está me mostrando que tenho também posso ter também uma dinâmica aqui no setor de spin 0. Isso aqui é a parte longitudinal do campo, é o spin 0. Isso aqui é a parte transversa, é o spin 1. Então eu tenho, nessa parte aqui, ó, tem um polo. Polo, no propagador, nós já tínhamos visto na aula passada, significa um zero na equação de campo, né? A gente pega o campo de Klein-Bott, só para vocês lembrarem. Aquilo que é D'Alembertiano mais M2 fitil igual a J, né, uma corrente, o propagador é 1 sobre K2 menos M2. Então, aquilo que zera, aqui, né, zera a função de 1, zera, vamos ver se pegar campo, aquilo que é a relação de dispersão, quer dizer, que é o zero da equação de campo, é o polo do propagador. Então, isso aqui está me dizendo que eu tenho, na parte de spin 1, uma relação de dispersão que é K2 igual a M2. Então, aquilo que é o polo, aquilo que é o polo no setor de spin 1, então, no setor de spin 1, nós temos o polo K2 igual a M2. Esse polo aqui está evidenciando a presença de um zero na equação de campo. Aí, claro, lembrando que isso aqui é K0 ao quadrado menos K2, fazendo a relação entre energia e momento, isso aqui é 1 é 2 igual a P2, né? Multiplicando lá com os H's cortados, devidamente, o H cortado é 1,
Então isso aqui está me indicando a presença de uma partícula massiva, uma relação de dispersão típica de partículas relativísticas massivas no setor de spin 1. Então isso pode dizer que eu tenho um fóton massivo ali. Agora, diferentemente da equação de Max, no caso de Max, nós não temos esse novo ponto. Então, no setor de spin 0, nós podemos ter também esse objeto aqui. A gente pode dizer que a gente tem um polo que vai ser K2 igual a M2 sobre M2 menos C ao quadrado. Então isso aqui está indicando, sei lá, eu posso chamar isso aqui. José, enquanto está falando, fazer uma reflexão. Eu vejo muito em teoria de campo, uma maneira de você ter partículas. As partículas são feitas por campo. E você aí conseguiu mostrar que você pode ter duas partículas, uma com spin 1 outra com spin 0. Eu acho que esse é o sentido que eu considero vivo na teoria de campo. Você conseguir destrinchar quais são as partículas que estão dentro do seu campo. Você se destrinchou. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: se a gente tivesse, você aqui destrinchou, você não precisou do limite fixo, claro, para destrinchar. Se você conseguisse uma teoria de campo, se você tivesse destrinchado, dado um campo, você dissesse aqui estão minhas partículas vivas, entendeu? Assim, você, será que você, essa coisa de voltar essas outras coisas que eu chamo de morta aí, é uma coisa primária, assim, fundamental, primária, que está assim. Sabe que até hoje eu não entendo isso, sabe? Assim, eu pessoalmente, talvez por burrice. Assim, mas o que eu só quero dizer para mim, o fundo da teoria de campos é isso aqui: pegou as partículas vivas, estão ali vivas, e tirou, leu, fez todo o formalismo e tirou aquilo. Tá bom. Agora, quando você sabe, depois não é fácil tirar assim de um comigo. Ele vai chamando os mortos para nos ajudar. Mas eu tenho essa dúvida, sabe? Eu estou falando aqui em sala, ele está um pouco mais amadurecido apenas. Eu acho que. Vamos discutir isso, mas continuar. Eu só quero deixar claro para as pessoas entenderem isso, né? Eu acho que o fundamental da teoria de campo é o seguinte: o campo ela tem partículas lá dentro, mas não é explícito. Então você faz cálculos para tirar. Ele tirou explicitamente as formas das partículas. Isso aqui está tendo ali. Isso é um aspecto assim, muito primário, isso é muito inicial. Isso é a primeira viagem, né? A primeira parte da viagem é entender o que está em jogo. Depois vamos ver se isso aí tem um sentido físico, se todas essas possíveis partículas que a gente está identificando, se elas são realmente objetos com significado físico ou não. Mas esse é o primeiro passo, é a parte viva, né? Depois a gente começa a tirar mais detalhes. A gente vai refinando o que a gente vai estar tirando. Observe o seguinte, então, tudo bem, esse ponto aqui, vocês observem que quando nós construímos o Y e o Z, o Y e o Z, eles são alguma coisa vezes X e alguma coisa vezes o W. Então, a estrutura de polos que está no Y e no Z é comum. Nós vamos ver que, agora, se a gente tirar o W, o que está no W, se nós olharmos no espaço dos momenta, agora a gente já sabe, o procedimento quando vai para o espaço dos momenta é só transformar as derivadas em menos em caminho. Então, o que vai ser o que vai estar no polo aqui, o que vai estar no denominador aí, vai ser C2, vou botar aí, C2 menos M2 sobre M2 menos K2. Então, vamos botar K2 e aí aquele menos vai ficar mais de 2 igual a 0. Então, a gente vai ter que esse polo aqui vai ser menos M2, M2, ou seja, vai ser M2, M2 sobre M2 menos C ao quadrado. Então, a gente está vendo que no setor escalar, é o setor escalar menos spin 0, não é a parte longitudinal. Ali, a gente tem o mesmo polo. Está definido ser função de I ao quadrado. Eu não sei se é positivo. Vai depender dessa relação aqui. Se esse negócio aqui for positivo ou não, né? Isso aqui pode ser negativo. E aí eu poderia ter um tachyon, né?
depender um pouco dessa relação. Se isso aqui, vamos supor que M2 seja positivo e que M2 seja positivo. Se isso aqui for positivo, tudo bem. Se isso aqui for negativo, isso aqui for positivo, eu tenho indicador negativo, eu tenho um TAC. Eu tenho um problema com propagação de maior velocidade da luz. Então, vamos colocar, vamos deixar essa discussão. Então, nós estamos vendo o seguinte, que a estrutura de polos, em todos os lugares, todas as 4 funções de Green, todos os 4 pedaços, esse, apresentam a mesma estrutura de polos. No espaço dos momenta, nós temos, na verdade, esse polo separado, e depois nós temos, na verdade, esse polo aqui. Professor? Oi, fala. Eu tenho mais um ponto, né? Oi? K2 igual a 0. K2 igual a 0 está dentro, vamos dizer assim. Isso aqui é um polo associado ao próprio projetor. Então, isso aqui não é um polo, vamos dizer, que tem a dinâmica. Não é um polo. Foi boa observação, Henrique, não, você é o Henrique, né? Então, Henrique, a observação é que a gente não está contando esse polo aqui. Isso aqui, essa estrutura aqui é o projetor. Nós estamos contando o polo, que na verdade isso aqui é o polo que vai aparecer como coeficiente da equação de onda se nós projetamos na parte transversa longitudinal. Certo? Vamos colocar esses aqui. Estou deixando de fora, claro, o Henrique falou a verdade, K2 igual a 0 aqui, K2 igual a 0 aqui, mas isso aqui é um polo, vamos dizer, não é um polo verdadeiro, não é um polo dinâmico que está associado à equação que tem o D'Alembertiano. Isso aqui sai realmente um D'Alembertiano mais M2. Vamos apurar isso um pouquinho melhor. Eu estou respondendo meio superficialmente. Quando nós vamos estudar os resíduos desses propagadores nos polos, vamos chamar um pouco mais atenção para isso. K2 igual a 0 que está aparecendo nos propagadores. Eu ia entrar nisso, né? Tipo, na verdade, ele não é uma singularidade removível, não? Porque não chega a ser removível. Vamos dizer, é uma singularidade. Ele é um polo de ordem 2, mas... não é, na verdade, exatamente, não é um polo duplo. Você está pensando, porque se isso aqui fosse massa nula, isso aqui daria um K4, por exemplo. Será que isso aqui é um polo duplo, né? Não é essa a questão. Esse polo aqui, vamos dizer, ele está ligado, isso aqui é um projetor que eu estou formando. Então, não é isso aqui que está me dando o polo que a gente está tirando. Quer dizer, isso aqui nessa equação de campo significaria o seguinte: D'Alembertiano mais M2 A transverso igual a 0. Então, esse A, quando eu escrevo esse A transverso, esse operador está aqui dentro. Então, eu estou falando desse polo aqui, desse zero. É isso que eu estou falando. Mas para fazer essa interpretação, você está usando explicitamente a definição de partículas do Wigner. Partículas? Definição de partículas do Wigner. Isso. Então vamos ainda também, eu estou só trabalhando com vocês no aspecto, vamos dizer, meio de saber fazer o cálculo. Nós temos que fazer depois o aspecto de interpretação. Por que isso significa uma partícula? Por que na teoria quântica de campo, esse polo do propagador, que é o zero da equação de onda, realmente representa uma partícula estável? Aonde é que eu vejo essa interpretação? Isso está faltando. Eu vou fazer com vocês. No momento, eu estou só querendo mostrar para vocês, a primeira parte dessa discussão que a gente está fazendo é ver o que saber lidar com os campos que estão no Lagrangiano, saber o que eles estão trazendo para nós. É isso um pouco essa primeira parte que a gente está trabalhando. Essas manipulações de redefinir campos, juntar campo com campo. Agora, eu tenho que depois chegar para vocês e mostrar por que o polo de uma função de Green, o polo de um propagador, pode representar uma partícula estável. De que sai isso? Onde é que eu vou ver isso? Ou seja, a gente está faltando. É uma maneira meio, talvez, assim, confusa, não sei se é pedagógico ou não, mas eu estou, que às vezes o cara gosta de ver tudo bonitinho construído, mas eu acho que se a gente constrói tudo bonitinho desde o início, a gente perde, às vezes, o aspecto físico. Eu queria primeiro lidar com vocês, assim, vocês terem uma certa destreza de mexer com os lagrangianos e com os campos. E depois a gente vai para a parte mais formal de interpretação, que aí a gente vai arrumar a casa. Então a gente está jogando a mobília toda ali, depois vamos fazer disposição, vamos botar tudo bonito, vamos começar a decoração. Então, está faltando a gente mostrar por que realmente esses polos representam partículas estáveis. Nesse sentido, o que é uma partícula? O que é uma partícula em teoria quântica de campo? O que é? Tem uma relação de dispersão?
tem uma parte imaginária que pode representar decaimento, estado. O que é uma partícula estável, o que é uma partícula instável, né? Em teoria de campo. Já nesse no sentido de vida. Bom, então nós temos esse polo nesse propagador, nós temos esse polo nesse outro propagador. Então nós temos duas partículas com a mesma massa. Um escalar lá e outro escalar. O que esses escalares vão? Depois a gente vai ver o que um está fazendo. Depois a gente for o resíduo do propagador no polo. Aí a gente vai começar a ver que esses dois escalares eles têm sentidos antagônicos. No momento eles têm a mesma massa. Mas aí a gente vai ver que eles conspiram, podem conspirar um contra o outro na hora de ter a física, a partir daí. Então, essa é a primeira distinção. Agora, vamos só, Chico Passa acabando, com 10 minutos, eu queria chamar a atenção de vocês, né, para o aspecto das singularidades, o que me começou a me impedir, por exemplo, né, de eu calcular a função de Green, o que poderia estar acontecendo aqui. Então, nós tínhamos o que está incriminado aí na hora de calcular a função de Green, por exemplo, o M2, né? Se o M2 é zero, aqui, né, vamos olhar aqui. Se o M2 é zero, isso aqui automaticamente é zero. Se o M2 é zero, isso aqui é zero, tá bom. E isso aqui também é zero. Então eu tenho simplesmente essa partícula de massa nula aqui, tem tudo com massa. Se o M2 for zero, olhar bem, o M2 sendo zero. Se o M2 estiver em zero, tudo bem. Agora eu tenho um outro perigo aqui, que é Xi2. O que acontece? Se Xi2 for igual a M2, e se o M2 for zero, né? Simultaneamente. Então, se Xi2 for igual a M2, a gente tinha visto que a gente tinha problema aqui. Se o Xi2 for igual a M2, e o M2 for zero, então isso aqui está me dando esse problema aqui. E esse M2, então, se o M2 for igual a Xi2, M2 qualquer que seja, eu já tenho problema aqui, né? Então, os parâmetros estão me dizendo algumas situações em que eu não teria invertibilidade. Então, vamos só relembrar aqui no Lagrangiano como é que estava caindo os parâmetros. Nós temos o parâmetro M2 aqui no termo tipo Proca, era esse termo aqui. Temos o parâmetro Mi2 como termo de massa do campo escalar, tipo Planck-Gordon, e temos o parâmetro Psi, um termo que faz o acoplamento do φ com a parte do spin zero, a parte longitudinal do campo ali. Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui é sem parâmetro de identificação. Mas o que vai acontecer, por exemplo, né, quando Xi2, né, quando Xi2 for igual a M2? Se Xi2 é igual a M2, por exemplo, tem esse problema aqui. Se Z0, pensar aqui, se a gente acha Xi igual a zero, a gente, no fundo, a gente tem problema com Xi igual a zero isoladamente? Não, né? Xi pode ser, não deu nenhum problema de inverter o Xi, né? Xi sendo zero, se Xi é zero, eu ainda posso jogar isso aqui para fora, no fundo. E aí, só querendo ver a primeira possibilidade aqui. Vamos ver o que é mais claro da gente fazer. Vamos primeiro analisar essa possibilidade do M2 ser zero. Se o M2 é zero, então isso aqui está fora. Em princípio, esse termo aqui pode ter, mas esse Xi aqui também. Em princípio, eu poderia ter esse parâmetro Xi, com M2 igual a zero. Mas se o M2 for zero, né, e isso aí não me acusa nenhum problema. M2 sendo igual a zero, aqui, pois é, se M2 for igual a zero, eu não consigo inverter o A. Tem um problema aí. Então, vamos pensar. Se M2 for igual a zero, eu não tenho esse termo lagrangiano. Tenho esses dois aqui. Mas aí eu não consigo inverter o propagador A. Tem um problema aí. Então, isso aqui está me dizendo que eu tenho uma singularidade. O que essa singularidade poderia estar me dizendo? Vamos ver o seguinte. Então, se eu não tenho esse termo aqui, significa que no Lagrangiano, eu estou só pegando primeiro a possibilidade do M2 ser zero ainda.
Né? Então, eu não tenho invertibilidade do A. Então, eu teria o termo de Maxwell, que é menos 1/4 de F min I ao quadrado. Não tenho o termo M2 a mi ao quadrado. Não tenho o termo não. Tenho esses termos aqui de Klein-Bordel. Então, eu tenho o termo de Klein-Bordel, meio de I ao quadrado, e menos o meio de Mi2 Φ2. E tenho esse termo, posso ter esse termo aqui, se Φ deveria colocar assim. Que aí eu poderia escrever desse modo, posso também escrever assim, que é a mesma coisa que menos, que é mais conveniente, menos se verifica a mim. Então, o que essa situação poderia estar me revelando? Observe o seguinte, esse termo aqui, sozinho é invariante de Gauge. Claro que a gente sabe que o AMI não é invariante de Gauge. Posso apagar? Posso apagar isso aqui? Então, a primeira situação que eu estou colocando para vocês, vamos tentar primeiro estudar esse caso aqui, onde a gente já esbarra na invertibilidade do A, que é um caso à parte. A gente trabalhou o caso em que tudo pudesse ser inversível. Então, recapitulando, se tudo pudesse ser inversível, os parâmetros são tais que eu possa inverter tudo isso aqui, eu teria esse conjunto de partidas. Mas agora, se eu tivesse o primeiro problema do M2 ser zero, esse parâmetro poder ser zero, isso aí vai me dizer que eu estou no que sentido, em que fase que eu estou lidando com a teoria. Então vamos observar esse termo aqui. Observem que esse termo, posso botar isso aqui dessa forma. Então esse termo aqui é invariante de Gauge. Isso deve estar me dizendo que eu tenho algum tipo de simetria. Então vamos pensar aqui o seguinte, se eu fizer uma transformação, observem aqui o seguinte. Esse termo aqui está me acoplando a mi com φ. Esse termo é invariante de Gauge. Então esse termo significa que eu posso fazer uma transformação desse tipo. A linha mi linha mi, que é a transformação de Gauge usual da teoria eletromagnética, do eletromagnetismo de Maxwell. Não, variação igual essa. Todo sabe, isso aqui é local, então eu tenho a transformação de Gauge. Então eu poderia fazer uma transformação desse tipo aqui. Isso aqui deixa isso invariante, mas não deixa isso invariante. Isso aqui varia como? Se eu fizer uma transformação de Gauge em cima desse termo, né, estou dizendo delta mi, é o denial. Com a linha mi menos 1 denial. Então aquele termo ali, ele variaria da seguinte maneira, menos si, dmi φ e o delta do amigo, que é o denial. Então esse termo aqui sofreria essa variação. Agora, eu posso pensar, será que eu não poderia também transformar o φ? O problema é que esse termo é invariante, mas esse termo aqui não é invariante. Esse termo varia. Se o AMI variar, ele sofre essa variação. Agora a pergunta é, será que eu não poderia, ao mesmo tempo que eu vario o A, eu não poderia variar o φ também e dizer que o que é invariante, deixa eu apagar isso aqui, o meu raciocínio seria, nós temos um lagrangiano que ficou em função de AMI φ, claro, suas derivadas. Dessa forma, será que haveria chance de eu ter uma invariância nesse sentido? Né? Se tem uma transformação que me leva ali no amilinha, φ do filinha, e o lagrangiano ficar invariante. Ou seja, eu sei que claramente para isso aqui ficar invariante, o único jeito é simples. O F' mini é igual ao F mini se eu fizer esse tipo de transformação. Então nós vamos estar fazendo essa transformação no AMI, que seria a transformação de Gauge usual. Agora, o meu φ, ele varia aqui com uma derivada. Aqui, o meu φ varia com um número. Né? Aqui, varia com a derivada. Aqui ele não tem nenhuma derivada. E aqui também não tem derivada. Então, se eu estou gerando um termo estranho aqui, que está aparecendo com a derivada de φ e com a derivada de alfa, se fizer a variação de Gauge desse termo aqui, a variação do A me induz esse termo, um derivo do alfa. Como o φ já tem os seus devidos
o φ já tem as suas devidas derivadas, será que haveria a chance de eu ter uma transformação desse tipo, sei lá, filhinha igual a φ? Posso colocar aqui um parâmetro que eu vou ajustar com uma constante c, não sei, mas aqui vezes mesmo, ó, claro, vamos deixar esse c. Qual é o papel desse c? Será que é possível eu encontrar um c, encontrar um valor certinho de c, de tal maneira que eu tenha essa simetria aqui, se eu fizer essa transformação nesse conjunto de pontos? Com n2 igual a zero, isso significa que eu tenho esse lagrangiano aqui. Com n2 igual a zero. Será que eu teria esse tipo de transformação? Ponto 1. Vou deixar isso aqui suspenso, tá? Para vocês irem verificar. Eu teria dificuldade aqui de inverter. Ponto 2. Por exemplo, quando a gente foi fazer a inversão, se isso aqui for zero, simultaneamente, se eu tiver x2 igual a m2, e tiver m2 igual a zero, parecia também tinha sido, era simultaneamente, eu tinha também uma singularidade. Tinha também uma singularidade no cálculo do operador. O operador se tornava singular. Não conseguiria inverter a parte ligada ao D. Então, nessa região de parâmetros aqui. Então, a pergunta é, se x2 é igual a m2, eu estou mantendo esse termo aqui. Mas estou, ao mesmo tempo, colocando esse termo aqui. Mas não estou colocando esse termo. Então, zeramos. M2 é igual a zero. Não estou colocando o termo, seja massivo de embora. Então, nesse caso, a mesma situação. Será que eu não poderia ter uma simetria desse tipo? Vou botar aqui mais um C, claro. O C dessa situação é diferente do C dessa situação. Portanto, dois casos distintos. Mas por que eu sempre mantenho isso aqui? Por causa do F' e F' que eu não estou tirando. O F' e F', a invariância dele pede necessariamente que um AMI seja diferente do outro por um gradiente. Então, essa simetria aqui, essa lei de transformação é imprescindível. Tem que virar com essa aqui, tentando acertar o parâmetro. Então, era a outra região onde eu tinha uma singularidade. Então, eu gostaria que vocês vissem, né, percebessem. Deixa eu ver se eu tenho outra. Então, M2 é diferente de zero, nesse caso. M2 é igual a x2. E se eu fizer o x igual a zero, onde se eu fizer o x igual a zero, aí eu não teria problema de invertibilidade. Se eu fizer o x igual a zero, não. Eu teria, nesse caso, se eu fizer o x igual a zero, nenhum problema. K2 igual a M2, K2 igual a M2, ele também está certo. Uma situação de x igual a zero, onde está a singularidade nenhuma. Então, a singularidade pode acontecer nesses casos. Eu gostaria que vocês, então, verificassem a possível existência de simetrias associadas, né? Associada a essa existência de simetrias associada à singularidade do operador de Ohn, a obstrução no cálculo da função de Green, para levar em conta aquela discussão. Se esse operador aqui é singular, então, para a mesma fonte, eu tenho campos distintos. Eu tenho então a ideia da degenerescência. Então, eu posso passar de uma configuração para outra, para a mesma fonte. Então, existe uma simetria. Tem diferentes soluções para a mesma equação de campo. Então, isso deve estar indicando a presença de uma simetria. Então, é uma dos primeiros indícios, né? Quando a gente vai buscar buscar informação sobre os propagadores ou as funções de Green, a possível existência de simetrias que nós não tínhamos visto. No caso anterior, que nós trabalhamos nas duas primeiras aulas, nós trabalhamos no caso do campo escalar e nós vimos que o problema podia aparecer, a simetria podia aparecer
também pela degenerescência das soluções, por relações entre as matrizes K e M. Então, até deixei os exercícios, não sei se vocês conseguiram mexer um pouco. Eu vou deixar agora, só para terminar, um pensamento para vocês tentarem ver. Vamos continuar essa discussão na próxima aula, tá? Eu quero terminar esse caso aqui, que é com ele que nós vamos ilustrar essa questão da associação entre polos e partículas que estão associadas aos campos. Eu vou deixar um exercício para vocês pensarem em casa, que é um pouquinho de conexão com a discussão que a gente teve também na aula passada, o que são realmente os parâmetros de uma teoria escrita por Lagrange. Então vamos supor o seguinte: eu tenho duas famílias de campos escalares complexos. Eu tenho um campo φ complexo e tenho um campo Q complexo. Duas famílias, então, campos φ e campos Q complexos. Tá certo. Bom, então vamos dizer que eu vou propor a seguinte densidade lagrangiana. Vamos colocar esse campo na forma de multiplayer. Estou colocando então φ', porque esse φ é um vetor coluna. Φ' aqui. Então vamos dizer que eu tenha esses índices I possam variar de 1 a N. Então, como nós estamos vendo aqui, isso aqui é invariante sobre uma simetria do N, isso aqui é invariante sobre uma simetria do N. E depois nós podemos colocar aqui um termo, vamos colocar aqui um termo que vai misturar o seguinte: φ', aqui uma matriz M, Q. E claro, para esse lagrangiano aqui ser real, tem que somar um complexo conjugado aqui. Então, vou botar aqui menos φ', M'. Vamos dizer que essa matriz aqui seja complexa. A matriz é complexa. Isso. E não é necessariamente hermitiana. Vamos usar uma matriz complexa. Então, tem essa. Vou jogar esse termo aqui e vai fazer o papel do termo de massa. Só que eu não tenho termo de massa de φ com φ. O termo de massa é de φ com Q e de Q com φ. Isso, eu estou só simulando aqui uma situação com campos escalares que é um pouco semelhante ao que acontece na teoria eletrofrágil no setor de quarks, depois que há a quebra espontânea da simetria eletrofrágil. A gente tem quarks left, tem quarks right, e a gente tem um acoplamento, os termos de massa vêm dos acoplamentos de Yukawa. Então a gente tem que misturar quark left com quark right. Não é diagonal, não é φ com φ, nem Q com Q, φ com Q. Então, essa matriz aqui é uma matriz complexa. Na teoria eletrofrágil, essa matriz que aparece aqui, ela é o resultado dos acoplamentos de Yukawa com os acoplamentos de Yukawa com o valor esperado do vácuo por um certo ponto. Então, na verdade, isso aqui é uma matriz complexa que pode aparecer como matriz de massa. Claro, vocês já podem tirar o propagador aí, vocês já podem tirar a função de Green, vocês vão ter que inverter uma matriz que tenha M', e aí é fácil vocês verem que a estrutura vai ser mais ou menos essa, φ com φ, Q com Q, a mesma sinapse, né? E aqui φ com Q, e aqui Q com φ, algo assim. Então, na hora de tirar o propagador, eu vou ter isso menos isso menos 1, isso. Basicamente, os polos vão dar lambertiano menos M'. Então, a estrutura de polos, vocês forem dar, vai dar algo desse tipo aqui, M'. Muito bem. M', né? Do ponto de vista da álgebra linear, toda vez que eu pego uma matriz hermitiana, uma matriz, tiro o seu hermitiano conjugado e multiplico por ela, essa matriz aqui, ela tem sempre autovalores que vão ser não negativos. Os autovalores dessa matriz vão ser maiores ou iguais a zero. Porque essa matriz aqui é não negativa definida, é fácil mostrar isso.
Então, os polos vão ser, na verdade, os autovalores aqui. Então, eu tenho certeza que eu vou ter polos ok. Vou ter NWN, vou ter K2 menos N2, e esses N2 vão ser positivos ou zero. Então, eu não vou ter partículas de massa de K2 negativo, ou seja, eu não vou ter polos correspondentes a partículas. Mas, o problema que está acontecendo é que essa matriz de massa aqui é uma matriz complexa, N por N. Então, ela é uma matriz complexa, N por N. Então, ela tem 2N2 elementos reais. Então, tem termos de massa aqui, vários termos aí, tem 2N2 elementos reais aí. A pergunta é, será que esses 2N2 elementos reais que estão aqui são realmente parâmetros que vão interferir na física desse modelinho? Ou alguns desses parâmetros podem ser eliminados? Ou seja, será que eu posso enxugar esse lagrangiano aí e chegar a dizer, ó, só quem é parâmetro físico aqui, não são todos esses elementos que vão aparecer no lagrangiano, no propagador, que são importantes. Eu consigo extrair desses 2N2 elementos reais de N apenas aqueles que vão ter alguma consequência física na hora da medição. Então, esse problema está ligado a um problema muito estándar na teoria eletrofrágil, que é o problema que deu o prêmio Nobel de Física do ano passado, do Kobayashi e do Mascala, que é o problema da violação de CP, que é o problema daquela fase que sobra quando nós temos três famílias de quartos, no setor de quartos, né? Então, eu preciso ter pelo menos 3 famílias de quartos e não 2, mas 3, para poder ter o problema da violação de CP das interações fracas. Foi daí que Kobayashi e Mascala tentaram associar o problema do CP, eles entenderam da onde que poderia vir o problema da violação de CP, que já era um fato experimental, mas não estava claro na teoria de Salam-Weinberg, Laschet, e daí ele tentou ver onde é que na teoria podia ter lugar para a violação de CP. E aí entendeu que era o setor de massa dos quartos, e isso ele entendia que parâmetros podiam sobrar. E esse parâmetro que sobra é o parâmetro que vai fazer a violação do CP nas interações entre os bósons vetoriais W mais e W menos com as correntes carregadas. Então, esse problema é um problema mais elaborado dentro da teoria eletrofrágil, mas a matriz desse problema, ela já é aqui. Na verdade, o problema que a gente tem é 2 famílias ligadas por uma matriz de massa e mistura as 2 famílias e não um termo de massa diagonal. Eu preciso misturar. Porque lá, justamente no espaço de Bode, o termo de massa de Dirac, psi barrado psi, ele mistura sempre um quarto left ou um quarto right. Ele não, a interação de gauge não, a interação de gauge é left, então a mi, left, a mi. Então a interação de gauge, ela não mistura as quiralidades, mas o termo de massa mistura as quiralidades. Então o termo é como se aqui eu estivesse falando de 2 quiralidades, só que eu estou falando de campo escalar para simplificar a vida. Mas eu estou misturando 2 famílias numa matriz de massa complexa. E essa matriz de massa complexa que eu estou colocando aqui, na teoria de Salam-Weinberg, ela vem, na verdade, dos acoplamentos de Yukawa, e aí aqui vai aparecer uma matriz que é complexa. E aí a gente tem que saber dizer que esse é um problema físico importante, saber se todos os parâmetros que estão no Lagrangiano, se eles podem ser realmente físicos ou não. De repente tem muito parâmetro que está no Lagrangiano que é completamente supérfluo. A física não vai ver aqueles parâmetros. E aqui a gente vai mostrar que tem alguns elementos que eu vou poder eliminar aqui dentro. Na verdade, lá no Kobayashi Mascala, né, ele mostra que de uma matriz que é 9 por 9, 3 por 3, é uma matriz unitária, na verdade, o problema lá na teoria eletrofrágil, aparece uma matriz U3 de parâmetros, portanto, a matriz U3 ela tem 9 elementos reais. Ela é 3 por 3, claro, tem 18 elementos reais. Mas o fato de ela ser unitária reduz de 18 para 9. Então ela tem 9 parâmetros reais. O que o Kobayashi e Mascala mostraram que desses 9 parâmetros reais, essa matriz aqui incorpora uma matriz A3, tem 3 ângulos, então 3 parâmetros aqui saem sob a forma de ângulo,
e tem 6 parâmetros que saem sob a forma de fase. Desses 5 fases são completamente supérfluas. Sobra apenas uma fase. E é essa fase aqui que é o parâmetro físico. Na verdade, tem 5 fases que não são fisicamente consequências. Eu posso eliminar elas da teoria sem mudar a física, absolutamente, mas uma eu não posso. E é essazinha que sobra aqui que transpassa para a interação entre o W+ e a corrente carregada. E aí diz, então tem violação do CP nas teorias eletrofracas, mostrando isso na matéria da intenção. Então, a discussão é saber se todos os parâmetros que estão no Lagrangiano realmente são físicos. Então, a gente vai discutir isso um pouquinho. Deixa eu ver esse exercício para vocês fazerem, para ver até onde vocês conseguem chegar a essa estrutura de polos aqui e tentar ver o que vocês podem fazer quando vocês... A gente já fez aqui no curso, né? Que a gente pode fazer para tentar diagonalizar essa matriz aqui, sendo que essa matriz não é schmittiana, é uma matriz complexa. Mas aí tem um teorema que mostra que toda matriz complexa, da mesma forma que todo número complexo eu posso escrever como um número real e uma fase, que é a representação polar dos números complexos, na teoria de matrizes, toda matriz complexa, que é um número real no mundo dos números complexos, é uma matriz hermitiana no mundo das matrizes. Então, toda matriz complexa pode ser escrita como uma matriz hermitiana, e o que é uma fase é uma matriz unitária. Isso é um teorema da álgebra linear. Procurem ver a demonstração, se quiser. Quem já sabe, já sabe. Então, eu posso garantir que toda matriz complexa pode sempre ser fatorada dessa forma. Uma matriz hermitiana vezes uma matriz unitária. Essa matriz aqui é complexa, ela tem N elementos. N2 elementos complexos. Portanto, 2N2 elementos reais. Essa matriz aqui é hermitiana. Portanto, a diagonal dela é toda real. Então, ela tem N elementos reais na diagonal. Os elementos fora da diagonal são N2 menos N sobre 2. Ela tem N2 menos N2 elementos complexos aqui e N2 aqui. Então, isso aqui me dá N2, eu multiplico por 2. Então, eu tenho N2 elementos reais presentes numa matriz hermitiana N por N. E uma matriz unitária N por N também tem N2 elementos reais. Então, os dois N2 elementos reais da matriz complexa, eles moram. N2 se escondem numa matriz hermitiana e N2 se escondem numa matriz unitária. Então, vocês podem aplicar isso aqui. Então, isso aí é importante para a gente saber o que é fase. As fases vão estar aqui. Então, nessa matriz de massa, eu vou ter fases. E vou ter parâmetros reais. E a física, ela vai empregar apenas alguns desses parâmetros. Essa discussão vocês não vão encontrar nos livros textos de teoria, vocês vão encontrar se vocês buscarem a discussão, pegar a teoria eletrofraca, estudar uma teoria eletrofraca chamada matriz de Kobayashi-Mascal, né, que é a matriz que faz a mistura dos quadros. E é onde é a matriz, e essa matriz é padronizada, já se encontrou a fórmula, a expressão padrão para essa matriz de Kobayashi-Mascal, onde se coloca a fase que faz a violação do CP. Quem quiser entender um pouco melhor, mas a gente vai discutir isso aqui depois. No outro curso, no curso de teoria eletrofraca, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que está por trás é esse teorema matricial. Bom, eu vou dispensar vocês, então semana que vem tem um vídeo de Overroyce.